E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno, bora para mais um vídeo. E hoje qual que vai ser o vídeo? Vai ser aquele mesmo, aquele que eu falei. Eu vou falar sobre o livro do Homem Mais Rico da Babilônia. E... Então galera, é o seguinte, eu li o livro, li esse bendito desse livro, né? É um livro que tem uma literatura muito mais pesada do que o Pai Rico, Pai Pobre, né? Tem que admitir, como foi um livro que foi escrito bem antes do Pai Rico, Pai Pobre, então ele tem uma literatura um pouco mais pesada, mas não deixa de ser um livro bom. Ele só é um livro um pouco mais requintado, né? Tem umas palavras mais diferentes e tal, mas só ir no dicionário e não tem erro, beleza? Então vou passar aqui para vocês o que eu li, o que eu entendi. Eu fiz algumas anotações aqui, claro que eu não vou conseguir passar tudo o que eu li do livro e também não vou conseguir lembrar tudo aqui agora para vocês do que eu li, mas alguns pontos importantes eu anotei e eu vou aqui conversar com vocês, passar para vocês aí o que eu entendi, beleza? Antes de mais nada, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e aí você me ajuda também, beleza? Tô aqui passando para vocês aí o resumão do livro, nada mais justo que você dar um like aí e curtir, né? Então, é o seguinte, e o São Paulo, hein? São Paulo não para de ganhar, hein, mano? Tô feliz com o meu time, velho. Bora, São Paulo! Mano, a gente não perde mais, mano. Agora pro foco, voltar pro foco do vídeo. Então é o seguinte, o livro, o autor, o que ele faz? Ele escreve ali várias parábolas, né? Ele conta ali várias historinhas, e aí nessas historinhas ele passa ali a lição que ele quer deixar pro leitor, né? É bem legal essas historinhas, tem umas historinhas meio bobas, mas tem umas histórias bem bacanas, tá? Principalmente no final do livro começam umas histórias bem legais. Primeira história, a história do Bansi, o Colby e o Arcade. Tem uns nomes tudo diferentes, porque é lá da Babilônia, né? Então, parece que essas histórias realmente aconteceram, né? Mas ele deixa ali, ele coloca uns toques ali, né? De literatura, mas tipo, a mensagem final é algo que realmente aconteceu e a mensagem final também é bem importante. Primeira lição que ele vai passar no livro, eu vou falar para vocês, é a seguinte, né? O Baci, ele é um cara que ele fabrica lança, né? Eu tô aqui com a minha colinha. Ele é um cara que ele fabrica lança, só que ele se vê triste porque não sobra dinheiro pro cara, né, mano? O cara ali, ele trabalha, paga as contas e chega no final do mês ali, não sobra nada. Ele fica bem abatido, bem deprimido, né? Por conta disso, né? Ele começa a ver lá na Babilônia, tudo que é uma cidade muito rica, né, muito luxuosa, ele vê o rei passando, todo aquele luxo, ele fica ali deprimido, triste, né, ele não consegue entender por que aquelas pessoas têm toda aquela riqueza e ele é tão pobre, né. E aí ele ali meditando, tal, triste, no momento dele, chega o amigo dele, o Colby, que é músico, e o Colby chega ali, né, todo animado, para pedir dinheiro o Baci emprestado, e o Baci duro, devendo, ali falou, meu amigo, eu tô sem dinheiro, como é que eu vou te emprestar dinheiro? E aí o Kobe tem uma ideia, o Kobe, ó, já que nós dois estamos sem dinheiro, você acha da gente ir falar com o Arcade, trocar uma ideia lá com o Arcade, que o Arcade, ele é o homem mais rico da Babilônia, ele que dá o nome do livro, né, e o Arcade, o que ele conta no livro, é que eles eram amigos ali de infância, e o Arcade conseguiu aí se sobressair e se tornar o homem mais rico da Babilônia, né? Então eles decidem, então, ir falar com o Arcade, e o Baci chama outros amigos deles ali de infância, e eles chegam ao Arcade, mas não para pedir dinheiro, e sim para pedir o conselho, né? Pedir ali o segredo. Qual que é o segredo para você ser tão rico, Arcade? Ele tá preso, tá vivo? Qual que é o segredo para você ser tão rico? E eles chegam lá e perguntam, né? Arcade, a gente está aqui para tirar uma dúvida. A gente quer saber o que precisa para ser uma pessoa rica, para se tornar uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida. E o Arcade, muito simplista, passa para eles a primeira regra. Anota aí, fica atento. Esse é o segredo. Eu vou falar aqui para vocês agora o que o Arcade fala para o Baci, para os amigos dele. O que precisa fazer para você ser uma pessoa rica? Tá preparado? Pegou caneta e papel? Vai anotar? É o seguinte,
guardar 10% de tudo que ganha. Pô, mas isso aí é uma coisa muito besta, né? Foi exatamente isso que o Baci, Kobe e os amigos dele ali pensaram. Ah, mas que coisa besta. Guardar 10% de tudo que eu ganho, como isso vai me deixar rico? Você tá tirando uma com a minha cara. Foi o que os caras pensaram, né? Só que o Arcade, já imaginando isso, decidiu contar para eles ali a historinha, a parábola, a história do Arcade. Ele começa ali falando que ele, na época ali, ele era jovem, né? Ele começou a trabalhar esculpindo tábuas de argila, que na época, pelo que o autor diz, não tinha papel. Então, os documentos, as escritas, eles escreviam tudo na argila, né, em tábuas de argila. E o Arcade, ele fazia esse trabalho. Né, não ganhava muito, era só um salário. E ele conheceu o Algemish. Esse Algemish foi o que ensinou para ele a lição. O dinheiro ensinou para ele a como ficar rico, certo? Esse Algemish é muito importante na história. Então, o Algemish chega lá e falou, preciso de tal documento aí. Galera, mais ou menos isso, tá? Não lembro 100% da história, porque eu não tenho memória fotográfica. Tô passando aqui o que eu tô lendo, tô falando e tô lembrando. E aí alguém me chega lá e fala, preciso de tal documento aí que você escreva para mim até amanhã. E aí eu te pago, parece que ele falou que ia pagar o dobro pra ele, alguma coisa assim. E o Arcade aceita, tal, começa a trabalhar lá, vira a noite trabalhando, mas não consegue terminar o serviço. Aí chega alguém no outro dia, pronto para pegar ali as tábuas dele, e aí o Arcade fala, infelizmente eu não consegui terminar o serviço. E alguém me fica puto, pá, você falou que ia conseguir e tal, não consegue. E aí o Arcade propõe para ele, é o seguinte, você não precisa me pagar, mas se eu terminar até amanhã, você me dá o segredo pra eu ser um cara bem sucedido igual você. Isso o Arcade falando, né? Ele ainda não era um mais rico da Babilônia. Ele pergunta pro Algemish, o Algemish já era um cara bem sucedido. O Algemish falou, beleza, já era um senhor, né? O Algemish falou, beleza, eu te ensino, amanhã eu venho aqui, pego as tábuas prontas e eu te ensino o segredo para ser uma pessoa bem sucedida. E aí, beleza, o Algemish volta no outro dia, o Arcade termina as tabinhas dele, né? Entrega para o Algemish, e aí ele fala, Algemish, você vai me falar agora o segredo? Estou preparado, fiz minha parte e você cumpre a sua. Qual que é o segredo para ser rico? E é o que o Algemish fala para ele, de tudo que você ganhar, guarde 10%. De 10 moedas que você ganhar, guarde pelo menos uma durante um ano. E aí o Arcade fica puto, né? Mas, pô, mano, você falou que ia me ensinar a ser um cara rico, tá? E você fala um negócio besta desse, um negócio simples. Aí ele falou, justamente por ser simples que as pessoas não fazem, mas faz isso, depois eu retorno aqui daqui um ano e você me fala se deu resultado ou não. Então, o Arcade puto, mas decidiu fazer ali o que o Algemish falou, né? De cada 10 moedas que ele ganhava, ele guardava uma, né? Tudo que ele ganhava, guardava 10%. E fez isso aí durante o período de um ano e conseguiu acumular um bom valor, né? E aí chegou um olheiro para ele falando que tinha um bom negócio, ele conhecia uns fenícios que vendiam as pedras preciosas, ele ia viajar tal, e que se o Arcade desse esse dinheiro para ele ia comprar essas pedras num preço muito barato e ia vender na Babilônia num preço bem alto. O Arcade ali confia nele e dá esse dinheiro para ele, que ele acumulou durante um ano, para ele fazer esse investimento. E isso vai para a segunda lição do livro, eu vou passar para vocês aqui agora, desse erro do Arcade. E você também pode comentar depois que você aprende a guardar os 10%, beleza? E aí ele entrega para esse olheiro esse dinheiro, o olheiro vai aí em rumo aos fenícios lá para poder comprar essas pedras preciosas. E nisso chega o Algemish, nesse meio tempo, e fala, e aí, Arcade, deu certo o que eu falei para você? Você guardou 10%, de cada 10 moedas você guardou uma, e aí, conseguiu? E o Arcade falou, não, realmente, eu consegui, tal, juntei um bom valor e já fiz um investimento. Né? Um olheiro falou para mim que tinha ali um bom negócio ali com pedras preciosas e eu deixei o dinheiro na mão dele, ele vai buscar pra gente e tudo que a gente vendeu eu vou dividir meio a meio. Né? E o Algemish ali já era macaco velho. Isso aí já falou, ó, sinto te dizer, mas você perdeu todo o seu dinheiro. Você foi o bobão da história aí, perdeu toda a sua grana quando você entregou seu dinheiro na mão desse olheiro, porque um olheiro ele não é especialista em pedras preciosas, né? Então como que você vai entregar todo o seu dinheiro para uma pessoa comprar pedras preciosas se ele não é especialista em pedras preciosas, né? E o que ele fala aqui é basicamente como que você vai acreditar ou confiar um investimento numa pessoa que fala que é um bom negócio, a pessoa não é perita naquilo, a pessoa não é especialista, a pessoa nunca ganhou dinheiro com aquilo, né? É basicamente isso. E é o que acontece realmente, porque os fenícios vendem pro olheiro vidro, né?
não era pedras, eram vidros coloridos ali, e aí o Akkad saiu no prejuízo porque o olheiro não sabia reconhecer o que era pedra preciosa e o que não era, né? Então, o Akkad fica muito triste com isso, mas ele não desanima, ele continua ali guardando seu dinheiro, que consegue de novo acumular um bom valor. Peraí, caiu uma caneta. Vocês estão conseguindo entender? Está conseguindo entender o fio da meada? A primeira parte é você conseguir guardar os 10%. A segunda parte é saber onde colocar esse dinheiro, né? Você não pode entregar na mão de qualquer um porque falou que sabe de um bom investimento, né? Vai acompanhando o fio da meada aí. E aí, beleza, ele consegue ali acumular novamente um bom valor. O Alchemist chega novamente para ele, né? Só que dessa vez o Akkad já estava mais ligeiro, né? Ele juntou um período durante um ano aí, mais uma certa quantia, só que ele entregou dessa vez na mão de um cara que trabalhava com escudos, né? Então o cara queria abrir uma loja de escudos, ele era especialista nisso, e aí todo o lucro que entrava ali, o Akkad recebia uma parte, né? Porque ele ajudou a financiar ali a loja do cara. Então, nisso aí ele já fez um bom investimento, né? Cada escudo que vendia, uma parte ia pro Akkad. E o Alchemist chega depois para ele e fala, e aí, conseguiu juntar novamente? E o Akkad fala, consegui novamente juntar o dinheiro, fiz agora um bom investimento, e aí estou recebendo lucro em cima disso. E vai para a próxima lição agora, porque o Alchemist pergunta, e aí, o que você está fazendo com esse dinheiro, esse lucro que você tá recebendo aí dos escudos? E aí ele fala que tá gastando, né? Não, tá, tudo que entra aqui, eu já compro roupas boas, já compro as melhores comidas, tal, já saio para não sei aonde. E aí o Alchemist dá outra lição para ele, meu amigo, se você continuar gastando desse jeito que você tá gastando, você não vai chegar muito longe, né? O seu dinheiro, o seu investimento que você fez logo vai já acabar e você vai ficar novamente na pindaíba. Então você tem que aprender a controlar os seus luxos aí, né? Esperar aí acumular um certo patrimônio para você começar a gastar dinheiro dessa forma. E a próxima lição, não seja uma pessoa perduralho. Sabe o que é perduralho, mano? Perduralho. Velho, eu vi essa palavra aqui, eu não sabia o que significava, mas eu fui lá no Google. Perduralho é uma pessoa esbanjadora, que gasta muito, né? Um gastador. Perduralho. Então, quando você achar uma pessoa perduralho, aí você pode falar, você é um perduralho, você é um gastador, você é um esbanjador. Uma palavra nova aí pra você ficar ciente aí da parada, entendeu, mano? Nós é favela, mas também nós é cultura. Então é o seguinte, então tal, ele fala pra ele ali que você não pode ser esbanjador desse jeito, você tá ganhando agora a grana, mas você tem que dar uma segurada, tem que continuar investindo, tudo que você continua entrando, continua investindo, até você chegar nesse ponto aí de querer esbanjar dessa forma, né? Você ainda tá um menino, né? Você começou a ganhar uma grana. Então, o Akkad aí aprende essa outra lição com ele, né? Não seja uma pessoa gastadora, não seja um esbanjador, né? Só que você começou a ganhar uma graninha a mais aí, né? Continua ali na maciota até você acumular um patrimônio para você começar a ser realmente um perdulário. E aí não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, que você já vai ter grana, muita grana. Então, essa é outra lição que ele aprende, né? Que é o Alchemist passa para ele também. Primeira lição, guardar os 10%. Segunda lição, empregar bem o dinheiro, colocar o dinheiro num investimento bom, né? Não em qualquer investimento. E a terceira, não ser uma pessoa perduralha, ser uma pessoa esbanjadora, um gastador. Entendeu? E aí o Akkad aprende essas lições e começa a ganhar muito dinheiro, né? Começa a acumular bastante dinheiro. E o Alchemist, já velho, né? Vai novamente visitar o Akkad. E aí, por Akkad ser essa pessoa que aprendeu a lidar com dinheiro, o Alchemist, como ele tinha muitas terras e não tinha herdeiro, né? Olha só, a oportunidade batendo na porta aí. O Alchemist decide falar pro Akkad, eu tenho ali muitas terras e como eu vi que você é uma pessoa que aprendeu a administrar o dinheiro, eu quero que você cuide de algumas dessas minhas terras, né? Ou dar elas para você administrar. O Akkad, sem pensar duas vezes, vai lá e aceita a oportunidade, aceita a proposta e dobra o patrimônio do Alchemist e, consequentemente, também ganha muito dinheiro, o que faz ele ser o homem mais rico da Babilônia. Então você vê que tudo isso, né, que aconteceu na vida dele foi porque ele seguiu essas lições aqui que um Alchemist tinha passado para ele e ele colocou em prática e a oportunidade bateu na porta, né? Por ele ser uma pessoa que soube administrar o dinheiro dele, o Alchemist confiou o dinheiro dele para o Akkad, e o Akkad aí conseguiu acumular um excelente patrimônio por conta disso. Então, essas são as primeiras lições que eu tenho para deixar para vocês. Anotaram aí?
que vai fazer você se tornar um cara rico? Guardar 10% de tudo que você ganha. Eu guardo 30%. Depois que eu pago tudo das minhas despesas, eu guardo 30%. Mas no mínimo guarde 10%. Você pensa que é algo besta, que é algo que vai fazer diferença. Você fala, me sobrou aí 100 conto, eu vou guardar 10%, vai ser R$ 10. Isso não é nada. A longo prazo é bastante, galera. Então pensa no longo prazo, não pensa no agora. Você pensar que R$ 10 aí não vai fazer diferença nenhuma, vai fazer diferença sim. Todos os livros que eu leio, né, dois que eu li até agora, mas os 2 livros que eu li, eles batem muito nessa tecla, galera. Você guardar, você pagar a si mesmo, guardar, separar uma parte da sua renda aí para você construir o seu patrimônio, né? Isso é a lição que esses 2 livros passaram e, e se 2 livros passam a mesma coisa, eles batem bastante nessa mesma tecla, porque realmente é algo a se fazer e eu tô fazendo e já tá fazendo diferença na minha vida. Se você ainda não tá fazendo, sinto te dizer, mas você tá perdendo tempo, porque o seu maior ativo, o seu maior negócio é o seu tempo. Se você sabe aproveitar o seu tempo, você vai se tornar um cara rico. Então, essas lições aí. Guardar os 10%, beleza, já aprendi a guardar. O que você tem que fazer agora? Saber empregar esse dinheiro, colocar ele no lugar que vai te render, né, uma boa rentabilidade, uma boa renda passiva. Aprendeu a guardar, aprendeu a empregar bem o dinheiro. Depois que você começar a ganhar dinheiro, você não vai ser um perdulário, você não vai ser um esbanjador, gastador. Vai aí conseguir controlar, né? Pô, agora já tenho R$ 100.000 na minha conta, posso fazer o que? Não, calma, né? Calma, né? Depois, se você já tiver realmente um patrimônio muito grande, aí sim você pode ser um perdulário. Beleza, galera? Essa palavra é boa, né, mano? Perdulário. E então, essas são as 3 primeiras lições que eu passei para vocês agora. Já tem 17 minutos de vídeo aí. Então, guardou, anotou, 10%, pregar bem o dinheiro e não ser um esbanjador, um gastador. Bora para outras lições do livro. Ele vai contando várias historinhas ali, né? Eu separei as mais importantes. Outra história que ele conta é de quando a Babilônia foi atacada. E eu vou passar uma lição muito bacana em cima dessa história. Beleza? É o seguinte, ele conta que o rei ali saiu para poder atacar outras terras e a Babilônia ficou o quê? Vulnerável, porque o rei tinha saído para atacar, os soldados tinham ido junto com o rei, então a Babilônia ali ficou só com os seus soldados ali né, de vigia ali e tal, ficou só alguns caras ali para controlar se alguém quisesse atacar, né, mas estava vulnerável a cidade, né, passou por um momento de crise que seria, né, então ali outras cidades veem a oportunidade e vão para cima da Babilônia. Só que acontece que a Babilônia tinha muralhas muito grandes, né? Então era muito difícil para você conseguir entrar dentro da cidade. E essas muralhas que salvaram aí a Babilônia desses ataques, né? Porque os soldados ficavam ali só de cima, jogava flecha. Tem histórias que no livro, né, conta que eles esquentavam até óleo quente e jogavam nos caras que estavam tentando escalar ali as muralhas. Então ficava ali só na retenção, entendeu? Como é só camperando, né? Já jogou Free Fire, sabe? Camperando, só camperando, os caras subiam flechada nos olhos. E aí os caras não teve sucesso, né? Porque as muralhas da Babilônia é muito grande. Só que o povo da cidade ficou muito preocupado, né? Só que aí o soldado que estava ali responsável sempre falou, fica tranquilo, então a gente tem aí as muralhas vão salvar a gente. Realmente foi o que aconteceu, né? Não, o ataque dos caras não vingou e eles perderam a guerra aí porque eles tinham muralhas, né? Eles estavam protegidos. E o que a gente tem como aprendizado com isso? Proteja o seu patrimônio. Tem que proteger o seu patrimônio. Como? Uma reserva de emergência, né, galera? Por isso que é tão importante a reserva de emergência, para você conseguir aí aguentar as épocas de crise, que as crises vão vir, né? Os tempos de crise vão chegar. Porque se você tem uma boa muralha, uma boa reserva de emergência, né, ela vai te ajudar nesse momento de crise, né? Você não precisar mexer aí nos seus ativos, né? Se precisar de dinheiro, você tira da sua reserva e deixa lá os seus ativos do jeito que estão, beleza? Isso vai te ajudar nos momentos de crise. Então, se você tem uma boa reserva de emergência, você vai conseguir proteger. Por que eu estou achando essa palavra estranha? Proteger o seu patrimônio, entendeu? Então é isso. É um conselho muito importante que eu tenho a passar para vocês, que também fala no livro, né? Então,
ele fala ali, se não fosse as muralhas, Babilônia tinha caído, mas como ele tinha as muralhas, como ele tinha a reserva de emergência, ele conseguiu controlar ali toda a situação e continuou sendo uma cidade rica, beleza, galera? Então, construa uma reserva de emergência de no mínimo 6 meses das suas despesas. Eu estou em busca disso, eu estou fazendo isso, mais que eu estou investindo em ações, mas vocês podem ver que meu maior porcentagem do meu patrimônio é na renda fixa, porque eu estou em busca. Mexeu de novo. Eu estou em busca da minha reserva de emergência, que eu estou chutando aqui. Essa merda. Estou em busca da minha reserva de emergência. Então, é esse aprendizado que eu tenho que passar para vocês. Proteja o seu patrimônio. Tem quantos minutos? 20 minutos de vídeo. Dá para passar mais coisa ainda. Então, qual que é a próxima lição? Sim. Tem outra história que ele conta, que é a história aí do filho do Acade. Filho do Acade. Lembra do Acade, o homem mais rico da Babilônia? Ele fala pro filho dele, é o seguinte, meu filhão, você quer herdar o que eu tenho? Você acha que é o mel? Você acha que é assim? Não é bagunçado. Eu vou te dar aqui 5 tábuas com as regras do ouro, e vou te dar aqui um saco cheio de ouro, entendeu? E você sai aí e faz o seu nome, filhão. Vai lá, corre pro abraço, faz sua carreira aí. Se você conseguir ter sucesso durante 10 anos, eu vou passar tudo que eu tiver, você vai herdar. E aí o filho dele aceita a proposta, tal, pega lá 5 tábuas com as regras do ouro e pega também as moedas, né? Só que aí, no começo da sua viagem, né, ele já pega ali e outro cara fala pra ele um negócio muito bom, tal, não lembro agora qual foi o negócio, tá, galera? Não vou lembrar, desculpa, mas não vou lembrar. Leia um livro. E aí fala, ó, tem um negócio muito bom aqui, tal, essas moedas aí que você tem, a gente pode dobrar, né? Vai ser muito rápido. E aí o menino não acredita aí nesse cara, e mesmo erro do Arcade lá do começo, né? Acredita num cara, tal, empresta o dinheiro, só que aí ele perde toda a grana dele, fica sem um centavo no bolso, ficou na pindaíba, o filho do homem mais rico da Babilônia. E ficou um tempo assim, até que ele se lembrou das tabinhas que o pai dele tinha dado para ele com as regras do ouro, né? E ele leu essas regras, e nessas regras falava, né? É, a, a ideia guarde os 10% de tudo que você ganha, tal, proteja o seu patrimônio, né? E não acredite, isso aqui é importante, não acredite em investimentos utópicos. O que é investimento? Isso aqui é utopia? É algo fantasioso, né? Você não pode sair acreditando que você vai investir ali R$ 1.000 e daqui uma semana você vai ter R$ 2.000, né? Isso aí é loucura. Você não pode acreditar nisso. Por isso que tanta gente perde dinheiro no tigrinho, né? Porque a galera quer retorno muito rápido, né? Isso é uma utopia, não existe isso, né? Você tem que ter paciência, investindo aos poucos para você chegar ali realmente ter uma boa rentabilidade. Isso é com o tempo, né? Da noite pro dia. Então é outra lição. Vou continuar a história do filho dele. Outra lição que você tem que aprender: não acredite em investimentos utópicos, coisas que vão te gerar retorno muito rápido, né, mano? Você vai perder seu dinheiro, vai perder. Tigrinho, essas coisas aí, aviãozinho, esquece, galera, esquece, entendeu? Faz o feijão com arroz, faz o básico. Não queira retorno de 100% em uma hora, um dia ou uma semana, que você não vai conseguir. Você vai perder dinheiro, beleza? A casa sempre vai ganhar. E aí, beleza, o filho dele pega essas taubinhas aí, com as regras do ouro, e começa a pôr em prática, né? Isso daí ele consegue acumular um bom patrimônio aí, consegue novamente se reerguer e volta, né, para casa do pai dele depois de 10 anos. O pai dele tinha dado um saco de moeda para ele, ele volta com 2 sacos de moedas aí, mostrando que ele conseguiu ter sucesso, né? E aí o pai dele pega e, e dá direito para ele herdar tudo o que o pai dele conquistou, tá? Depois que ele procurou a sabedoria, primeiro ele gastou toda a grana, né? Acreditando nesse investimento louco, né? Mas depois que ele aprendeu a lição, ele foi lá e conseguiu acumular um bom patrimônio, fazendo simples o feijão com arroz. Então, galera, vamos lá para a próxima historinha, né? A próxima parábola. É do... é boa essa aqui. Do
Tarkad e do Dabaci. Os nomes bem diferentes, né? Então é o seguinte, essa história aqui é legal, fala sobre determinação. Pega aí. Então, o que é o seguinte, o Takagi ali, ele é um fazedor de lanças também, né? Fabrica lança. E ele tá devendo Deus e o mundo, né, mano? O cara tá tudo, tá devendo, não tinha dinheiro nem para comer, né? Tava com fome. E aí chega o Dabazi, um negociador de camelo, e ele devia esse Dabaci, né? E aí o Dabaci chega tirando uma onda com ele, né? Fala, e aí o Takagi e tal, mano, aquelas moedinhas lá que você tá me devendo, já me arruma aí que eu quero almoçar, já tô com fome aqui e tal. Você já me ajeita aí esse dinheiro que você me deve que eu já vou almoçar. Já tô, já tô aqui mesmo, o restaurante é perto ali, você já me devolve essa grana. É o Takagi, né, mano, tem um centavo no bolso, falou, meu amigo, não tenho dinheiro, você vai me desculpar, tá, eu tô correndo atrás. E aí o Dabaci fala, o seguinte, vamos ali, quero trocar uma ideia com você, vamos ali, vamos no restaurante ali, peraí, vamos no restaurante ali e você vai almoçar comigo. Só que ele meteu o louco, né, ele pediu comida só pra ele ali devorando um frangão, e o Takagi ali com fome, né, alucinado ali, já ficando bem doidão das ideias, ele decide contar uma história pro Takagi, né? O Takagi é cheio de fome. Ele conta a história dele, a história do Dabaci, negociador de camelo. História bem legal. Vou tentar resumir rápido aqui. É o seguinte, ele trabalhava ali e tal, e aí chegou um momento que ele devia muita gente, o Dabaci, né? Tava devendo muita gente, né, mano? Já não sabia mais o que fazer, tava perdido, desesperado. E aí ele casou, né? Só que como ele já estava sem dinheiro, devia muita gente, a mulher dele teve que voltar a morar com o pai dela, né? Então ele já estava numa situação ali degradante realmente. Aí ele decide roubar, galera, para ajudar mais ainda, né? A situação que ele já estava lascado, aí ele decide roubar, é pego e vira escravo. Aí que ele se lascou mesmo, aí que ele se ferrou. Aí ele virou escravo, ficou um tempo aí de escravo, só que ele sempre teve essa determinação de ser um homem livre, né? Tanto que os escravos ficavam ali curtindo e tal, depois dos trabalhos ele ficava ali na tenda dele, ali deprimido, triste, até que a senhora dele viu, né? A dona, né? Ali dele também viu, falou, por que você não se junta aí com os escravos? Ele fala, eu não sou escravo, eu sou um homem livre. Ela, como você é um homem livre se você tá aí nessa situação de escravo, né? Ele conta a história dele, não, é que eu devia muita gente e tal, e aí eu decidi fazer besteira, mas eu não sou assim, eu aprendi a lição. Ela fala, mas enquanto você não tiver o pensamento de um homem livre, você não vai ser um homem livre, né? Decidir pagar quem você deve, decidir aí regularizar as suas pendências, né? E ele guarda isso para ele e começa ali a trabalhar e ele decide, tem a determinação de regularizar ali as dívidas dele, né? Quando ele se tornasse um homem livre. E essa senhora dá essa oportunidade para ele, né? Ela fala ali que vai visitar a mãe dela que está muito doente, leva ele, né? E dá para ele essa liberdade, essa oportunidade aí, né? Fala, ó, no meio do caminho, né? Fala, ó, vou te dar essa oportunidade de você regularizar a sua vida, voltar para sua esposa e regularizar suas pendências. Ele agradece ela, fica muito feliz, então ele pega o camelo dele, né? Que ela deixou ali alguns mantimentos, água, e deu o camelo para ele ir, e ele foi rumo à Babilônia, só que ele não sabia o caminho, né? Aí no meio do caminho no deserto, ele desmaiou, né, de fome, de sede, né, ali caído ele começou a pensar, né, se eu morrer aqui, eu realmente sou um escravo, mas se eu conseguir sair dessa situação, eu realmente sou um homem livre. E aí ele decide, né, levanta, pega o camelo e vai em direção à Babilônia, acha o caminho da Babilônia, e aí decide falar com todo mundo que ele devia para ele regularizar a atividade dele. Algumas pessoas aceitaram, outras não. Mesmo assim, ele decidiu negociar, né, a dívida dele aí, foi pagando aos poucos, né, foi recuperando a dignidade aos poucos, até que ele conseguiu finalmente pagar e se tornou aí uma pessoa muito bem sucedida, né? Um grande negociador de camelos. Essa é a história do Dabaci. E aí, quando ele termina de contar essa história, né, o Takagi, que se colocou no lugar dele, levantou ali chorando, muito emocionado, né, decidido, determinado que também ia regularizar as suas pendências, né? Determinação, né? Essa é a frase, né? Essa é a lição que tem para deixar essa história aí. É uma pessoa que tem determinação, né, de querer ser uma pessoa melhor, de querer ser uma pessoa bem-sucedida, né? Ela consegue, né?
Não tem nada que você não consiga depois que você coloca na sua mente, né? A sua mente é muito poderosa. Então ele decide pagar aí pro Takagi, que já tava com fome, um frangão também, e aí os dois comem, e o Takagi ali decide aos poucos também ir regularizando as pendências dele e vai recuperando a dignidade. Então a lição que tem para deixar nessa história é: regularize, né? Se você tem alguma pendência, regularize as suas pendências. Às vezes a dívida é muito alta, mas vai pagando parcelinhas ali, mas o importante é você estar pagando, e cada parcelinha que você paga, você vai recuperando um pouco da sua dignidade, beleza? Essa é uma lição também que ele deixa no livro. E agora é a última historinha, deixei a última história por último, tá? Essa história aqui é muito boa. E a última história do livro também. Não deixei passar nada? Acho que não. É, deixei também. Vocês têm que ler, mano. Vocês têm que ler o livro. Porque se vocês não ler, não tem como passar tudo aqui. O vídeo já tá grande aí. Eu vou passar essa história aqui pra vocês, que é bacana. A história é a seguinte. Deixa eu pegar os nomes aqui, eu anotei os nomes dos caras. É o Shahu e o Arad. Shahu Arad. É o Shahu e o Arad, né? São duas pessoas. O Shahu, ele começa, né, contando a história dele e tal. Ele pega ali o neto do Arad, né? O Arad por quem ele sentia que tinha uma dívida muito grande, mas não dívida de... Eu chutei aqui de novo. Não dívida de dinheiro, né? Mas dívida pessoal, pelo que ele tinha feito pelo Shahu. Logo vocês vão saber o que o Arad fez pelo Shahu. Então ele pega ali o neto dele, né? E a ideia dele era mostrar para o neto dele o valor do trabalho, né? Porque ele viu ali que tanto o neto dele quanto o pai dele, o filho do Arad, estava gastando todo o dinheiro que o Arad tinha conquistado, né? Tinha conseguido acumular ali. Ele ficou muito triste com aquela situação, porque ele sabia do trabalho que o Arad teve para construir esse patrimônio, né? Então ele decide pegar o neto dele para poder passar essas lições aí. Eles vão numa viagem. Ele começa a contar a história dele, né? Que o neto dele fala: ô, Charro, por que você continua trabalhando? Você já tem um dinheiro bom, você já tem um bom patrimônio, por que você continua trabalhando? Trabalhar é coisa de escravo. Aí o Charro pega e fala: peraí, moleque, você ainda é novo, senta aí que eu vou te contar uma história. E aí o Charro começa a contar a história dele, né? Que é uma história bem triste, né, mano? O irmão dele estava apostando alguma coisa e aí acabou apostando ele acabou se tornando escravo, né, o Charro. E aí se tornou escravo e foi caminho da Babilônia, né? E na Babilônia, quem fosse escravo e fosse trabalhar pro rei, ficava nas pedreiras, né, mano? Quem fosse pras pedreiras se ferrava, se lascava aí, apanhava direto dos guardas, né? Era o pior lugar para se trabalhar. Só que aí ele conheceu três pessoas nesse caminho aí, né? Mais três escravos. E aí cada escravo tinha uma visão, né? O primeiro escravo tinha a visão aí de revolução, tal, tinha que matar todo mundo para conseguir a liberdade. Ele chamava de pirata. Tinha um outro escravo lá que tinha a ideia de que se você trabalhasse, honrasse o seu trabalho como escravo, o amo ia ver o seu esforço, você ia conseguir a sua liberdade. E tinha um outro que falava: mano, já é escravo mesmo, já estamos lascados, vamos fazer só aí o mínimo, né? Porque a gente já é escravo, não tem pra onde correr, vamos trabalhar bem pouco aí, a gente não precisa se esforçar, né? E aí, dessas três opiniões, ele foi pegar a do que falou, né? Se você trabalhar, valorizar o seu trabalho, você vai conquistar o seu amo aí, vai conseguir sua liberdade. Ele decidiu ouvir esse cara, e foi a melhor decisão que ele tomou. Quando eles chegaram na Babilônia, chegaram os compradores de escravos. Se o cara te comprasse, né? Você ia trabalhar com ele. Se ele não se ninguém comprasse você ia direto para trabalhar nas pedreiras, né, mano? Você ia trabalhar pro rei. E aí tal, esse amigo dele falou pra ele valorizar o trabalho, conseguiu ser comprado por um amo lá, né, por um comprador de escravos, e já era final de tarde e nada do Charru ser comprado. Ele entrou em desespero, porque ele viu ali no caminho, ele estava indo para Babilônia, viu os escravos sofrendo, sangrando, caído no chão, e ele já estava ali desesperado, até que um padeiro chegou, né, perguntou se tinha alguém que sabia fazer pão, e ele levantou a mão e falou: não sei fazer pão, mas eu estou disposto a aprender, né? Então, se você me ensinar, pode ter certeza que eu vou fazer um bom trabalho. E o padeiro gostou ali dele e tal, e decidiu comprar ele, então ele já se livrou ali das pedreiras, né? Então ele foi fazendo ali um bom trabalho e tal, foi aprendendo a fazer pão, e até que ele decidiu, né, dar ideia pro dono dele lá,
pra ele fazer mais uns pães aí pra ele vender no final da tarde e o lucro fosse dividido entre ele e o dono dele. O dono dele aceita de uma boa, né? Então ele faz isso daí, começa a vender uns bolinhos, e nessa de vender os bolinhos ele conhece o Arcade, né? Que também era escravo. Tanto que quando ele fala isso pro neto dele fica puto, né? Pô, como que você fala que meu avô é escravo? Meu avô é super respeitado, tal. Mas seu avô era escravo, cara, né? Seu avô trabalhava como escravo. E aí, enfim, ele conhece o Arcade e tal, e o Arcade estava em busca também de comprar a liberdade dele, né? Já estava bem próximo até de comprar essa liberdade dele, porque ele também trabalhava pro amo dele vendendo tapete. E fazia a mesma coisa que o Charru decidiu fazer. E o Charru conseguiu acumular uma grana boa, né? Tava bem próximo aí de conseguir comprar sua liberdade. Só que o padeiro tava vendendo dinheiro, devendo dinheiro pro emprestador de dinheiro, né, mano? Aí chega a outra empregada lá, acorda o Charru, fala: o Charru, acorda, tal, o padeiro tá devendo dinheiro pro emprestador de dinheiro, a gente tá ferrado, né? Eu já vou falar: você tá devendo, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso, não sou eu que tô devendo. E aí a empregada fala: só que você acha que o problema não é seu, só que se ele não conseguir pagar, o emprestador de dinheiro vai pegar você como garantia, né? Já que você é o escravo dele. E foi o que aconteceu, né? O emprestador de dinheiro pegou ele e colocou ele para trabalhar nas pedreiras. Então ele se lascou, ele ficou triste, né? Porque por mais que ele estava se esforçando para conseguir a liberdade dele, né? Teve que esconder o dinheiro que ele tinha acumulado ali, enterrou, ele acabou se vendo ali nas pedreiras, apesar do esforço dele. Ali já desacreditado, ele recebe, depois de um tempo, né? Recebe a notícia que tinha um comprador interessado nele. Ele volta, né, para Babilônia, e quando ele vê o comprador, era o Arcade, quem ele tinha feito amizade quando ele estava vendendo os bolinhos, né? Então ali o Arcade pega a tábua que dava, né, o direito a ele como escravo, quebra a tábua, joga na água e fala: ó, Charru, você agora é um homem livre, né? Pode fazer o que você quiser. Né? Então o Arcade ajudou ele nisso, por isso que ele se sentia em dívida com o Arcade, e decidiu ensinar essa história pro neto dele, né, o valor do trabalho e tal, e o neto dele ali muito emocionado, aprende o valor do trabalho, né, tira as joias, que ele estava cheio de joia, fala: não, agora eu quero seguir o caminho do meu avô, o caminho do trabalho. Então, outra história importante, né, você valorizar o seu trabalho, né, trabalhar, né, com gosto, realmente, não trabalhar por trabalhar, mas trabalhar com gosto, que você vai ter muito sucesso, beleza? Então, galera, é isso o livro. Tá um livro bem legal. Recomendo vocês ler, você que não leu ainda, né? Tanto você leu O Pai Rico, quanto você leu O Homem Mais Rico da Babilônia. Recomendo vocês ler, né? São bons livros, né? Se fosse colocar nota, eu colocaria uma nota 8 no Pai Rico, Pai Pobre, e uma nota 8,5, vai, no Homem Mais Rico da Babilônia. E tendo em vista que esse livro foi escrito primeiro que o Pai Rico, então muita coisa que o pai colocou no livro dele, ele roubou desse livro aqui, tá? Ele pegou as ideias do Homem Mais Rico da Babilônia. Bem legal mesmo, né? As historinhas que tem lá. Muito bacana, beleza? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma lição com esse livro, igual eu aprendi, e coloque em prática, né? Não adianta nada também você aprender se eu ouvir aqui. Foi mal. Ouvir aqui o que eu tô falando e não colocar nada em prática. Tem que colocar em prática. Aí vocês vê se realmente funciona ou não, beleza? Eu tô colocando e tá funcionando para mim. Aconselho você também fazer. Beleza? É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Valeu, boa noite. Deus abençoe. E qual que é o bordão? Já aprendeu? Bora viver de renda. É nóis. Falou.